Boa noite a todos. Hoje, 12 de junho de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra No Mundo Maior. Hoje é o nosso estudo de número 45. Rogamos que o nosso Senhor Jesus, que os amigos espirituais possam conduzir mais uma vez esse nosso estudo, esse nosso trabalho, que estamos aprofundando sobre a mediunidade, sobre o médium. A nossa irmã Maria Luísa irá fazer a recapitulação. Então, o Calderaro continuou explicando para o André a diferença entre Moisés e Jesus. Porque Moisés recebeu o decálogo, participou de tudo aquilo, estava lá no decálogo, não matarás, mas ele criou leis que a mulher adúltera tinha que ser apedrejada. E Jesus veio com uma outra proposta, com uma proposta de paz. Então, o Calderaro diz, olha, dois médiuns, duas revelações, duas pessoas com aspectos diferentes, embora os dois enviados do Pai. E ele diz então que, com relação ao Cristo, o Cristo vivia em comunhão direta com Deus, diferente de Moisés. Cristo vivia em comunhão direta com Deus, quando ele diz, o mestre viveu ensilado no monte divino da consciência, quer dizer, diretamente ligado a Deus. E ele diz que nós, há milhões de encarnados e desencarnados, que continuam unidos às paixões inferiores, àquele mundo próximo da carne, ainda com muita dificuldade de se elevar, que continuam quase que animalizados, escravos das paixões. É isso que ele está explicando para André nesse momento. Então vamos lá, leitura de Calderaro. Então nosso irmão Augusto sempre nos ajudando com a leitura, fazendo a voz do Calderaro. Outros ainda param na posição beata do misticismo religioso exclusivo, sem realizações pessoais no setor da experiência e do mérito, que os integre no quadro da lídima elevação. Subtraído o corpo físico, a situação prossegue quase sempre inalterada para o organismo perispirítico, fruto do trabalho paciente e da longa evolução. Então, nesse finalzinho, logo depois do ponto e vírgula, ele falou do primeiro, ele vem falar agora do segundo, Do primeiro ele falou dos materialistas, Há milhões de seres humanos encarnados e desencarnados de mente fixa na região menos elevada dos impulsos inferiores, no primeiro cérebro. E aí, quando ele vai falar aqui nesse segundo, ele diz assim, outros ainda param na posição beata do misticismo religioso exclusivo, ou seja, Deus está com a nossa religião, nós seremos salvos, nós estamos certos. E fica naquela atitude beata, mística, sem realizações pessoais no setor da experiência e do mérito. Então, não me vale eu estar chorando, Senhor Jesus, eu estou sentindo você dentro de mim, e fica todo aquele movimento, e no dia a dia é indiferente em sociedade. Então, nós sermos pessoas de estar chorando, tremendo, ouvindo músicas, e faz uma prece maravilhosa, e faz toda uma caras-e-boca de espírita, e no dia a dia é indiferente com a dor alheia. Quando ele diz, sem realizações pessoais, é a sua evolução, no setor da experiência, de viver realmente, e mérito, que os integre no quadro da legítima elevação. Então está chorando, a voz tremendo, fazendo caras e bocas, isso não é uma elevação legítima. A elevação legítima, ela é um movimento de trabalho interior, de conduta no dia a dia. Subtrair do corpo físico. Subtrair do corpo físico é o quê? Morte. Subtrair do corpo físico, a situação prossegue, quase sempre inalterada. A situação de quê? Do espírito. Do jeito que ele era no corpo, desencarna, continua do mesmo jeito. Houve evolução?
para o organismo perispirítico, fruto do trabalho paciente da longa evolução. Então, a condição do corpo perispiritual está ligada à condição moral do espírito. Quanto mais evoluído o espírito, menos denso e grosseiro seu corpo perispiritual. Quanto mais inferior o espírito, mais denso e mais grosseiro o corpo perispiritual. Esse organismo, constituído embora de elementos mais plásticos e sutis, ainda é edifício material de retenção da consciência. Só para a gente entender, ele está falando do perispírito. Quando ele diz plástico, essa plasticidade é justamente o quê? O corpo perispiritual, ele se deforma, ele modifica. Por exemplo, há determinados irmãos no mundo espiritual que dizem assim: eu sou perverso, eu sou mau. Então, qual é a imagem que ele tem da perversidade? É o demônio, olhos vermelhos, garras, chifre. E ele inconscientemente, ele vai modificando o seu corpo perispiritual, vai deformando. Quando por isso essa plasticidade, quando nós estamos encarnados, se nós cultuarmos o ódio, a raiva, nós começarmos a entrar nesse processo da indiferença, da dureza, nós vamos deformando o perispírito. Vai ficando monstruoso. Por isso essa plasticidade. Muita gente, no plano da crosta planetária, conjetura que o céu nos revista de túnica angelical, logo que baixado o corpo ao sepulcro. Isto, porém, é grave erro no terreno da expectativa. Naturalmente, não nos referimos, nestas considerações, a espíritos da estofa de um Francisco de Assis, nem a criaturas extremamente perversas, uns e outros não cabíveis em nosso quadro. O zênite e o nadir da evolução terrestre não entram em nossas cogitações. O zênite seria a parte superior, né? E o nadir, a parte inferior. Então, quando ele diz assim, olha, assim, nem as criaturas extremamente perversas, uns e outros não cabíveis em nosso quadro. O zênite, que seria o quê? O céu, e vou usar o termo céu, inferno, o alto e o baixo, né? O zênite e o nadir da evolução terrestre não entram em nossas cogitações. Ou seja, nem um Francisco de Assis e nem um perverso. Ele está falando daquele... criaturas comuns. Falamos de pessoas vulgares. Vulgares aí na condição de comuns. Então nós somos perversos? Não. Somos Francisco de Assis? Não. Estamos ainda aqui no pessoas comuns. Comuns mesmo, porque todos nós carregamos as mesmas encrencas, nos enrolamos pelas mesmas encrencas, entendeu? Se nós pegarmos aqui e formos cada um conta o seu problema, a gente vai ver que é bem parecido. Falamos de pessoas comuns, quais nós mesmos, que nos vamos em jornada progressiva, mais ou menos normal, para concluir que tal estado mental que alimentamos, tais as inteligências desencarnadas ou encarnadas, que atraímos e das quais nos fazemos instrumentos naturais, embora de modo indireto. Olha só aqui, para concluirmos que tal estado mental que alimentamos, tais as inteligências desencarnadas ou encarnadas que atraímos. Então é muito comum nós jogarmos todas as responsabilidades para os obsessores, para os espíritos. Nós não paramos para pensar que nós atraímos aquilo que pensamos. Então, eu não tenho que me preocupar com os irmãos que realizam o mal. Eu tenho que me preocupar com o mal que eu realizo em mim, através do meu pensamento, fazendo com que eu me ligue com essas entidades e atrai. Eu acabo atraindo. O suicídio quase sempre é um processo obsessivo? Mas em algum momento eu criei esse pensamento, eu iniciei, através da falta de esperança, através do ódio em relação a algumas pessoas, porque eu quero agredir o outro, fazer um terror, eu vou me matar para agredir fulano. Você vê o nível de adoecimento que nós estamos. Mas somos nós que atraímos. É o que ele diz, ó. Falamos de pessoas comuns, quais nós mesmos, que nos vamos em jornada progressiva mais ou menos normal, para concluir que tal o estado mental, conforme o estado mental que alimentamos. Então não é aquela coisa que tu pensa, não. É um pensamento que surge, que você fica o quê?
Alimentando. Alimentar é o quê? Da vida, da vitalidade. Manter. Para concluir tal estado mental que alimentamos, tais as inteligências desencarnadas ou encarnadas que nós o quê? Atraímos. E das quais nos fazemos instrumentos o quê? Natural por quê? Sintonia, afinidade. Bora lá. E a realidade, meu amigo, é que todos nós, que nos contamos por centenas de milhões, não prescindimos de medianeiros iluminados, aptos a colocar-nos em comunicação com as fontes do suprimento superior. Necessitamos do auxílio de mais alto, requeremos o concurso dos benfeitores que demoram acima de nossas pairagens. Para isto, há que organizar recursos de receptividade. Nossa mente sofre sede de luz, como o organismo terreno tem fome de pão. Amor e sabedoria são substâncias divinas que nos mantêm a vitalidade. Ele disse assim, olha, nem Francisco de Assis, que ele colocou o Zênite, nem o Nadir, que são os espíritos perversos. A massificação, nós estamos aqui, somos pessoas o que? Comuns. Estamos mais ou menos nesse processo de evolução, de forma bem comum, não é nem um Paulo de Tarso, nem uma Maria de Magdala, que conseguiu dar um salto no seu processo de evolução. Pessoas comuns. Aí ele vem. E a realidade, meu amigo, é que todos nós que nos contamos por centenas de milhões, ou seja, esse que está nesse nível médio de milhões, não abdica, né? Não prescindimos de medianeiros iluminados, aptos a colocar-nos em comunicação com as fontes do suprimento superior. Necessitamos do auxílio de mais alto. Requeremos o concurso dos benfeitores que demoram acima de nossas paragens. Mas para isso, né, há que organizar recursos de receptividade. Então, olha, nós precisamos receber instrução do mais alto. Mas para eu receber a instrução do mais alto, eu tenho que ter instrumentos compatíveis. Tenho que estar receptível. A pergunta é, estamos... Ainda há pouco ele falou que o meu pensamento vincula, me sintoniza com o grupo, confere? A nível de ação de mentes infelizes. Mas por quê? Porque a minha mente é infeliz também. Gente, eu não preciso saber do que todo mundo sabe. A gente precisa de lições do mais alto. E para eu ter lições do mais alto, nós precisamos estar receptíveis a isso. Eu preciso de médium, inclusive, capacitado para isso. Eu preciso ter mente preparada para isso. Necessitamos do auxílio de mais alto. Requeremos o concurso, pedimos o concurso dos benfeitores que demoram acima de nossas paragens. Ok. Para isto, há que organizar recursos de receptividade. Então, às vezes, nós iniciamos um trabalho na casa espírita, evocamos o mais alto e a pergunta é, temos aparelhos receptivos para receber a inspiração? Quanto de nós não iniciamos o trabalho com uma bela mensagem, uma bela prece, evocando o mais alto? A gente termina a oração de uma forma mecânica e volta ao nosso mundinho ridículo, falando mal de um, falando mal de outro, brincando com um, brigando com o outro. Como que eles poderão nos inspirar se não temos instrumentos para receber essa inspiração? Nossa mente sofre sede de luz. Quando eu falo em mente, eu estou falando de quem? Do Espírito. Quais são os atributos do Espírito? É a mente. Inteligência, vontade. Pensamento é atributo do Espírito. Inteligência é atributo do Espírito. Vontade é atributo do Espírito. Tudo isso a gente vai chamar de mente. Nossa mente, inteligência, vontade e o pensamento sofre sede de luz. O que a gente anda pensando ao decorrer do nosso dia? As nossas limitações que a gente vai criando. É aquilo, às vezes diz assim, nossa, eu estou com a mente tão perturbada, eu não estou conseguindo controlar a mente. Isso é o quê? É sede de luz. Você sabe quando você está com sede física mesmo, que seca tudo? Você deseja um copo de água gelada? É mais ou menos isso que está na nossa mente. Sede de luz. Como o organismo terreno tem fome de pão. Amor e sabedoria são substâncias divinas que
porque nos mantém a vitalidade. E a vitalidade de quem? Do corpo ou da alma? Vocês já viram corpos vitalizados e almas sem vitalidade? Muitos. É o que mais tem. Corpos sarados e almas desnutridas. Vazio. Às vezes dá vontade de você bater. Tem alguém dentro? O instrutor fez breve interrupção e acrescentou: Compreendes agora a importância da mediunidade, isto é, da elevação de nossas qualidades receptivas para alcançarem a necessária sintonia com os mananciais da vida superior? Sim, respondi. Entender-lhe as observações, ponderando-lhe a magnitude. Não é serviço que possamos organizar da periferia para o centro, Prosseguiu Calderaro, e sim do interior para o exterior. que é a fala da senhora Joana de Anjos, quando ela diz assim: toda luz que vem de fora projeta a sombra. Quando a luz vem de dentro, ela ilumina, não projeta a sombra. Então, quando ele diz assim, não é serviço que possamos organizar da periferia para o centro, e sim de dentro para fora. Então, a periferia às vezes nós queremos fazer mudanças externas, sabe? E não faz a verdadeira mudança que é a interior. Então, nós temos que rever os nossos conceitos. Nós temos que rever as nossas ideias, as nossas necessidades, as nossas paixões. É um movimento interno. Se eu não abrir mão disso, não tem mudança. Quais são o maior obstáculo à evolução humana, lá no Livro dos Espíritos? Egoísmo e o orgulho. O egoísmo é o mundo para mim. O orgulho é não abrir mão dos seus conceitos. Não reconhecer os seus erros, os nossos erros. E sempre dizer, eu estou certo, eu sou assim, eu não vou mudar. Isso é orgulho. E o outro movimento que exige também humildade é realmente nós reconhecermos os nossos defeitos. Reconhecer o erro. Eu errei, eu estou errando. O que eu faço não está certo. Pode ver que quase sempre a gente justifica. É orgulho. E isso, enquanto eu estou justificando os meus erros, não há mudança, não tem jeito. Não tem jeito. Aí a gente sai do corpo e a gente vai ver a realidade do nosso corpo perispiritual. Dá uma vergonha. Puxa vida, não trabalhei nadinha, né? É difícil mudar, gente? Por que é tão difícil mudar? Que a gente ainda gosta. Tá aqui, o Calderara, a voz do Calderara em Augusto. A palavra difícil virou um subterfúgio para eu justificar a minha preguiça. De certa forma, é aquilo que o Augusto falou aqui. Ainda me compraz. Ainda me compraz. E como, então, de certa forma, eu ainda sinto prazer com as minhas atitudes equivocadas. E aí não tem mudança. Então, por isso que é esse movimento de dentro para fora. Tia, só um minutinho. Pois não. Uma palavra da irmã, mas você falou, quando a luz que vem de dentro... De fora, projeta a sombra. Quando a luz vem de dentro para fora, ela ilumina, ela não projeta a sombra. Não é uma regra que para eu acertar eu tenha que errar. Porque lembra que as leis que regem o universo, a lei divina, ela está marcada na nossa consciência. E não é uma regra, nós terráqueos, não é uma regra para o universo. A massificação acertou. Nós, a nossa característica é a rebeldia. Nós fomos aquele que nos rebelamos a fazer a vontade de Deus. Eu não quero fazer a sua vontade, eu quero fazer a minha vontade. E até hoje é assim. A característica do terráqueo é: eu não quero fazer a tua vontade, eu quero fazer o meu dia do jeito que eu quero, o Senhor não manda em mim. Não é assim que a gente fala, igual o menino barrigudo? Tu não manda em mim. E aí a gente não cede. É uma característica do terráqueo. Nós desaprendemos a servir a Deus. Desaprendemos tanto que parece assim um absurdo a gente querer fazer o que Ele quer. Uma força muito grande. A gente não quer servir a Deus. Porque nós nos distanciamos muito dele. A gente fala em Deus, parece assim que a gente acredita até que ele nem existe. Que ele é um ser assim inusitado, né? De tão distante que nós nos afastamos. Então é difícil para o terráqueo, é muito difícil. Por quê? Porque nós nos afastamos muito. E no nosso dia a dia é sempre assim: eu vou fazer o que eu quero, não é o que o Senhor quer.
E aí o que acontece? Sofremos, e muito. O homem encarnado, quase sempre empolgado pelo sono da ilusão, poderá começar pelo fenômeno. A maneira, porém, que desperte as energias mais profundas da consciência, sentirá a necessidade do reajustamento e regressará à causa de modo a aperfeiçoar os efeitos. Obra de construção, de tempo, de paciência. Olha só as palavrinhas. O homem encarnado é nozes, né? Acho que essa aqui é pra gente, né? Um pouquinho mais, né? Quase sempre, olha a palavra, empolgado pelo sono da ilusão. Ele está reportando aqui a carta de Paulo. Levanta, ó tu que dormes. Levanta, desperta. Ó tu que dormes. Esse dormir é dormir no corpo. Esse sono profundo da ilusão. Porque em verdade, meus irmãos, parece que a gente existe, mas a gente não existe. Aquilo que nós idolatramos, daqui a alguns anos vai desaparecer. A forma vai desaparecer. A única realidade é espiritual e essa continuará sempre. E é essa eternidade, é essa realidade que nós não trabalhamos nela. Mas a vida material é um sopro. O homem encarnado, quase sempre empolgado pelo sono da ilusão da vida física, poderá começar pelo fenômeno. Há maneira, porém, que desperte as energias mais profundas da consciência, sentirá a necessidade do reajustamento e regressará à causa de modo a aperfeiçoar os efeitos. Olha que interessante isso aqui. Então, o efeito foi danoso. Qual foi a causa? Olha, a causa foi sua encrenca aqui. Então, volta a causa para refazer o efeito. É porque verdadeiramente, o que os amigos espirituais nos falam? Nós estamos há milênios repetindo os erros. E sabe de uma coisa? A maioria dos erros são com as pessoas. E é as pessoas que vivem dentro do lar com a gente. Às vezes a gente acha que as encrencas maiores estão fora, não estão. E quando a gente não se percebe, a gente está repetindo os mesmos erros. Com as pessoas que estão dentro de casa, no ambiente profissional. A gente repete, a gente fica repetindo. Devia ser, olha, eu coloquei vocês 3 juntos, vocês 4 juntos. Você repetiu tudo de novo. Tente, invente, erre diferente. Faça uma reencarnação diferente. Tudo de novo, repetiu tudo de novo. Sabe o que vai ter que fazer? Vai ter que voltar de novo. Vocês têm que aprender a se amarem. Na profissão, fulano, você foi nessa profissão, era para fazer isso. Olha o que você fez. Repetir. Volta a causa para refazer o efeito. Então, o que diz o nosso André Luiz? Trate os seus familiares como se fossem visitas. André Luiz. Porque às vezes a visita chega em casa, a gente acarinha, a gente abraça, a gente faz, a gente deita, a gente serve o café. Aí se ele derrama o café, a gente fala, não, isso é rápido, a gente já limpa aqui, né? Se é um filho, um parente, alguém que derramou de novo, tu derramou esse café? Será o Benedito? Presta atenção, menina, não é aquela chapuletada, né? E, gente, parece uma coisa besta, mas esse é o caminho para eu mudar, para eu ter outros erros, não os mesmos. E uma vez que eu não tenho os mesmos erros, isso quer dizer evolução. Daí não sairás até pagar o último centavo. Às vezes, por exemplo, uma característica de um espírito amadurecido, ele quer amar. Uma característica de um espírito imaturo, ele quer ser amado. Então, se tu me dá atenção, eu te dou atenção. Se tu me dá atenção, eu não te dou atenção. Enquanto que o movimento é o quê? É amar. Seja eu esse movimento. Se o outro der, bem. Se não der, o problema é do outro. Mas eu me sinto feliz em dar. E as nossas encrencas, gente, quando falar em erro, casa. Se dentro de casa está tudo uma maravilha, só espírito superior, tudo maravilhoso, de duas uma. Ou você não tem encrencas do passado, ou você não tem estrutura emocional para lidar com as encrencas, por isso o papai deu uma família bem light. Porque se desse, tu ia te matar, porque tu não ia ter condições emocionais de lidar. Então, se ele te deu uma família difícil, não é que ele te deu, são as amizades que você foi
fazendo ao longo das encarnações. Se essa família é difícil, ele está te dizendo, tu tens condições, porque eu não dou fardo que o filho não possa carregar. O homem encarnado, quase sempre empolgado pelo sono da ilusão, poderá começar pelo fenômeno, os espíritos, comunicações e tal. A maneira, porém, que desperte as energias mais profundas da consciência, que ele vai despertando, sentirá a necessidade agora do reajustamento e regressará à causa de modo a aperfeiçoar agora os efeitos. Obra de construção de quem? Tempo e de... Chegados a essa altura da conversação, nós aqui também, né? Chegada a essa altura da conversação, o orientador convidou-me ao serviço de assistência à dedicada senhora, médium em processo de formação. Então, o que o André fez? Deu toda a teoria do nosso querido irmão Calderaro. E agora vamos para a prática, vamos ver tudo isso na prática. Chegados a essa altura da conversação, o orientador convidou-me ao serviço de assistência à dedicada senhora, médium, em processo de formação. Então, existe a mediunidade ostensiva, a pessoa nasce com, é ostensiva. Ela vê os espíritos, ou ela escuta os espíritos, ou ela entra num transe mediúnico e dá passividade psicofônica, que pode ser mecânica ou não, a gente pode também chamar de inconsciente ou não, ela pode recordar ou não. Então isso é palpável, é dela, ela trouxe, é uma predisposição orgânica, está erradicada no organismo, tá? O que nós podemos desenvolver a intuição. Então eu não sou um médium ostensivo, mas eu posso, à medida que eu vou estudando, aprendendo, amadurecendo, eu posso vir a despertar a intuição. Mas para isso eu tenho que ter muita lucidez para não misturar tudo, entendeu? Então a intuição eu posso vir a desenvolver. Para isso eu tenho que exercitar bastante. E existe aqueles que já são naturais, médium natural, que já vem realmente com uma predisposição, não tem nenhum, não conhece, não sabe, não é moralizado às vezes, mas carrega esse recurso para o seu processo de evolução, caso ele utilize de forma adequada. Então, algumas pessoas vão dizer, não se desenvolve mediunidade. Calma. A mediunidade ela é radicada no organismo. Ok, eu vou educá-la. Isso eu posso fazer. Eu vou estudar para educar. Se eu sou um médium psicofônico, vou estar incorporando tudo quanto é canto. Então eu preciso educar essa mediunidade. Para isso eu tenho que estudar a luz da doutrina espírita, para me educar como médium. Agora, o que eu posso vir a desenvolver é a intuição. Nós vamos ver isso na figura de Paulo de Tarso. Quando Paulo de Tarso mandou matar Estevão, no momento do apedrejamento, Jesus estava presente. Jesus ficou frente a frente com Saulo de Tarso. Saulo de Tarso não sentiu nenhum arrepio, não sentiu nada. E Jesus estava frente a frente. Ele não sentiu nada. Então, no momento que ele se converteu, ali Jesus foi uma aparição, Jesus se tornou visível a ele. Os soldados não viram. A partir dali, aquele homem entrou no processo de renovação. 3 anos isolados no deserto, trabalhando como tecelão. No final da tarde, ele, Áquila e Príscila se reuniam para estudar as anotações de Levi e Mateus. Então, foram 3 anos severos de trabalho, de reflexão e de estudo. A partir desse momento, ele começa a desenvolver a intuição, ao ponto de sonhar com Abigail, sonhar entre aspas. Ele se desdobra, como ele diz, ele se emancipa de certa forma e ele vê Abigail, conversa com Abigail. Depois ele sente a presença de Jesus e recebe. Então a gente vai percebendo aí que ele foi desenvolvendo esse lado espiritual e o corpo deixou de ter tanta influência sobre ele. Ele é como se fosse assim, ele se liberta um pouco mais do corpo e passa a ter uma vida a mais, a espiritual. Não fica limitado aos 5 sentidos. Então isso a gente pode fazer, a gente pode desenvolver. Então no caso aqui, ela era uma médium que estava em processo de formação, então nesse processo de educação da mediunidade. Que ele vinha recebendo socorro para prosseguir na tarefa, com a fortaleza e serenidade indispensável. Propiciando-me o feliz ensejo, feliz oportunidade, meu gentil interlocutor concluiu. O caso é oportuno. Observarás comigo os obstáculos criados
pela tese animista. Então, nós vamos nos deparar com uma mulher, com uma irmã, que está começando o trabalho mediúnico, está nesse processo de formação, e nós vamos nos deparar aqui com o quê? Obstáculos, olha a palavra, criados pela tese animista. Marcava o relógio precisamente 20 horas, quando penetramos confortável recinto. Várias entidades do nosso plano ali se moviam, ao lado de 11 companheiros reunidos em sessão íntima. Era uma o quê? Reunião mediúnica, que parece que essa história de às 20 horas é certo, né? Todo mundo faz às 20 horas. Consagrada ao serviço da oração e do desenvolvimento psíquico, tá? Então a palavra está aqui, desenvolvimento, por quê? Porque às vezes a pessoa tem a predisposição, mas nunca exerceu. E ela pode vir a desenvolver, caso esteja em estado latente. Logo à entrada, recebeu-nos atencioso colega, a quem fui apresentado com sincera satisfação. Recebi dele, de início, informações condensadas que anotei contente. Porém, igualmente médico. Deixar a experiência física antes de concretizar velhos planos de assistência fraternal aos seus inumeráveis doentes pobres. Guardava o júbilo de uma consciência tranquila, zelar ao bem geral, quanto lhe fora possível. Então aqui ele já está mostrando a conduta do médico, é igualzinho a de André, confere? Oposto. Então o André está colocando aqui já para mostrar a condição espiritual dessa alma. Guardava o júbilo de uma consciência tranquila, zelar ao bem geral, quanto lhe fora possível. Contudo, entrevendo a probabilidade de algo fazer além túmulo, receber a permissão para cooperar naquele reduzido grupo de amigos, com o objetivo de efetuar certo plano de socorro aos enfermos desamparados. O intercâmbio com os desencarnados não poderia transformar os homens em anjos de um dia para outro, mas poderia ajudá-los a ser criaturas melhores. Então ele mesmo no mundo espiritual, com essa necessidade de continuar ajudando outros irmãos, fazendo bem. Então a função dele era o quê? Receber a permissão para cooperar naquele reduzido grupo de amigos. Então ele é como se fosse o mentor espiritual daquela reunião, com o objetivo de efetuar certo plano de socorro aos enfermos desamparados. Ele fala, o intercâmbio com os desencarnados não poderia transformar os homens em anjos de um dia para o outro. Olha que interessante. O foco desse nosso irmão está nos desencarnados ou nos encarnados? Nos encarnados. Então você vê, é como se ele fosse programar, é como não? Ele vai programar todo o trabalho mediúnico para tentar moralizar aquele grupo de encarnados. Então olha, esse grupo aqui, ele está precisando ouvir sobre humildade. São muito orgulhosos. Então vamos pegar comunicações de irmãos também adoecidos e vamos atender esses dois grupos, de encarnados e de desencarnados. Aí traz comunicações de espíritos. Qual é o nome daquela que estava no céu e inferno, que era muito orgulhosa? Claire, né? A Claire. Aí traz um espírito tipo a Claire, orgulhosa, vaidosa, mostrando como ela foi na Terra e a situação que ela está. Aí os encarnados vão ouvir aquilo dali e vão começar a colocar as barbas de molho, né? Assim que diz? Então é por isso que a reunião mediúnica, ela tem um propósito primeiro, realmente, é atender os encarnados. Só que quando nós estamos no trabalho, a gente esquece disso. A gente acha que nós estamos ali para socorrer os desencarnados, como se nós não fôssemos doentes. Nós também somos enfermos e também estamos em atendimento. Aos enfermos desamparados. Agora, aqui para mim não ficou claro se seria encarnado ou desencarnado. Os dois. Os dois. Ele vai atender os desencarnados, mas o foco também maior é aonde? Nós. Tanto é que ele está presidindo o trabalho do grupo. Que ele volta aqui, olha. Deixa eu voltar aqui. Contudo, entrever na probabilidade de algo fazer além de tudo, receber a permissão para cooperar naquele reduzido grupo de amigos. Para cooperar naquele reduzido grupo de amigos, aqui, ó, com o objetivo de efetuar certo plano de socorro aos enfermos desamparados.
o intercâmbio com os desencarnados não poderia transformar, aqui ó, os homens em anjos de um dia para o outro. Então é partindo, viu Cecília? Partindo desse finalzinho aqui que a gente vê que o foco maior é em quem? Nos homens. Entendeu? Quando ele diz aqui, ó, o intercâmbio, mais na frente, com os desencarnados, não poderia transformar os homens em anjos de um dia para o outro, mas poderia ajudá-los a ser criaturas melhores. Impossível seria instalar o paraíso na crosta do mundo em algumas semanas. Entretanto, era lícito cooperar no aprimoramento da sociedade terrestre. Olha aqui novamente, incentivando-se a prática do bem e a devoção à fraternidade. Para esse fim, ali permanecia, interessado em contribuir na proteção aos doentes menos ignorantes. Então a gente vê que o foco maior, por quê, gente? O mundo espiritual não precisa de reunião mediúnica para atender espíritos sofredores. Eles atendem e atendem muito bem. Então, o trabalho de desobsessão é um recurso que a misericórdia divina nos dá, a nós espíritas, para ouvirmos a realidade e o testemunho e poder nos transformar em seres melhores. É mais um recurso que o papai está dando. Aprender com o erro do outro. E o outro movimento também é para nós aprendermos a ceder a nossa mente e a receber a intuição de um outro. Que foi o que nós estudamos a semana passada, quando ele vai falar da união de Jesus com o Pai. Então, nós vamos pegar o nosso Senhor Jesus, é médium de Deus. Então, ele capta o pensamento de Deus e transmite o pensamento de Deus. É mediunidade. Mas hoje ele está em contato com o Pai, a mediunidade. Ele é aquele que vai mediar entre Deus e nós, porque nós não temos capacidade de receber as intuições divinas, tanto que nós nos afastamos. Então, nós estamos aprendendo a exercitar essa faculdade em plano menor, para um dia conseguirmos fazer em um plano maior. Só finalizar aqui. Para esse fim, ali permanecia interessado em contribuir na proteção aos doentes, menos o que? Aqui, foi bom o nosso estudo? Todo mundo em paz? Tudo ok? Meus irmãos, é sempre uma alegria estarmos juntos, estudarmos a doutrina dos Espíritos. Vocês sabem que o nosso trabalho, esse trabalho de estudo, é um trabalho de muita intuição. Então, às vezes, a tia está bem pesada, eu penso assim, até eu, quando eu vou ouvir, eu digo, nossa, isso doeu demais. Às vezes está mais leve. Então, é como se fosse assim, às vezes eu fico percebendo, é como tem dia que os especialistas vão pegar pesado com aquele povo hoje. Às vezes, não, hoje vamos dar aquela aliviada. Às vezes, até eu oro, Senhor, me dá docilidade para falar. Porque, às vezes, tem pessoas que se melindram, né? Tem pessoas que, às vezes, saem chateadas e não voltam mais, né? E a gente está aqui para angariar amigos. Mas é incontrolável. É algo que eu não... Quando eu vejo, já foi. Aí depois que eu vou ouvir, eu... apertei ali, apertei aqui. Às vezes a gente até sabe, né? Mas que a gente possa, mesmo tendo esses apertos, a gente perseverar, não desistir. Porque só tem uma pessoa que vai estar perdendo e não é o dirigente. Que não venhamos a cair nessas armadilhas e, como diz o Alberto Almeida, ele diz, bateu, doeu, leva que é teu. Então é uma encrenca interna que a gente tem que resolver. Então é esse movimento interno. Sai daqui, vai ruminando aquilo, vai ruminando, mas rumina, mas não desista. Porque às vezes basta isso para uma ação perversa e a gente acaba abandonando isso tudo. Vamos orar, meus irmãos? Todo mundo em paz? Hoje foi light, não foi? Tranquilo. E olha que eu oro, Jesus, tem misericórdia. Então vamos agradecer a Jesus, gente. Divino amigo, amor querido, cá estamos nós, encarnados, planeta Terra, e o Senhor nos deu de presente, como um recurso maior, a doutrina dos Espíritos. Porque são poucos os encarnados que nesse momento tenham recebido tantas advertências e informações
como nós aqui recebemos. E estamos acordados, aparentemente lúcidos, recebendo as informações do nosso irmão Calderari. Um convite constante à renovação e à moralização. Nós te agradecemos, amor querido, e não poderemos dizer jamais que não sabíamos. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Agradecemos aos amigos espirituais pela inspiração, pela assistência, pelo amparo. E ajuda-nos, amor querido, a regressar aos braços do Pai. Ajuda-nos, amor querido, a nos tornarmos seres mais obedientes a Deus, compreendendo que a vontade dele é a melhor e não a nossa. Muito obrigada, Jesus. E muito obrigada a todos vocês, amigos espirituais.